Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você vê? Aí você atuou pra caramba aí, entrevistando, fazendo matéria sobre tráfico de drogas. E é mais ou menos ali, me corrija se estiver enganado, ali no começo do século, né, 2000, começa a surgir as milícias. E aí ela foi tendo alterações. Como é que você viu hoje a nova milícia? Uma comparação com a milícia aí antiga. Você viu também essa evolução? A polícia mineira com a milícia de hoje. Você tem, por exemplo, o que falam muito da polícia mineira é porque só lembram, por exemplo, de Rio das Pedras. Quando falam em polícia mineira, falam de Rio das Pedras. É sempre assim, a milícia mais antiga do Rio de Janeiro. E a história de Rio das Pedras nem começa com a polícia ali, não. Com policiais milicianos ali, não. Ali, na verdade, quem começa é o que chamam de Otacílio, né? Que, na verdade, era Tarcílio Braz Bianchi, que era um linguiceiro que vira um justiceiro da área. E aí, ao mesmo tempo que vira justiceiro, ele passa a cobrar e taxar ali as pessoas. Com a morte dele, a mulher assume a Dinda e aí começa uma associação para ela ter força com policiais. E aí começa ali todo o ciclo ali. O que a gente vê, por exemplo, em Baixada Fluminense, eram arremedos de Baixada Fluminense, Zona Oeste e Zona Norte, onde eu fui. Parte do grupo Cavalos Corredores, ali envolvidos na chacina de Vigário Geral, eles atuavam na esquina da minha casa, ficavam no bar ali, conhecia todos eles. E uma vez quase eu morri por um deles, por um erro dele de avaliação. Mas eu lembro, por exemplo, no caso deles, que a vizinhança adorava, porque quando roubavam ali, e eles estavam naquele momento ali, cara, era cerol. Era todo mundo que caía ali, morria, não tinha jeito. Se alguém roubasse o 711, que era o Rocha Miranda, Rio Comprido, e os caras, não sabiam, descia ali na Marambaia, meu irmão, roubaram. Meu irmão, só chegava na Capintuba. Uma vez eu escutei só 3 tiros dentro de casa. Quando cheguei na rua, eram 3, um do lado do outro, um na cabeça de cada um. E todo mundo gostava, porque sentia que aquilo era proteção. E até hoje as pessoas pensam assim. O problema é esse, que um dia eu poderia ter sido a vítima. E só porque eu estava num carro que ultrapassou o carro de um dos caras, que era tão bolado, que todo mundo queria matar ele, tão bolado que achou que a gente... E aí correu atrás da gente, com carro. Na época o metrô era abandonado, não tinha terminado a obra na Irajá. Meu irmão, quando chegou no metrô, eles começaram a sentar o dedo, dando tiro. Eu, caralho, a gente vai morrer, corre, Maelo, que era o amigo que estava pilotando. Eu tinha 15, 16 anos. Ele tinha 19. Tinha um Voyage, os caras num Chevette. Ele falou, meu irmão, eu tô sem gasolina, não tem como ir mais. Aí paramos na rua da gente, na rua dele. Na esquina, que era a rua da minha avó também. Aí os caras pararam do lado, ele já desceu botando no pente, gatilhando, já desceu assim, pranchando o meu amigo. Aí o outro que estava dirigindo estava mais calmo, mas botou a pistola aqui e eu ficava na casa da minha tia, com a minha avó, com a roupa do colégio, de Santa Mônica ali, ele, abre aí, isso aqui, tá indo pra onde? Eu fui falando, falei, meu irmão, para, e ele só pranchando, era uma pá a mão do cara, pá, vou te matar, você sabe quem eu sou? Aí quando eu vi, eu falei, cara, aí eu falei o nome do cara. Só que o cara não via, né? Só que todo mundo conhecia a gente, nascido e criado ali. Aí as pessoas foram interceder, mesmo assim ele não arredou. Ele falou, próximo se tu passar e fizer isso, fizer gracinha. A gente não fez gracinha. E aí esse é o meu ponto. Tô falando isso porque qualquer tipo de justiçamento ele acaba incorrendo em erro. Qual é a lei? Qual é a lei que você vai seguir? Você fizer gracinha, tá, mas qual gracinha que eu fiz? E sabe o que a gente achava? Que estavam roubando muito carro na época. A gente achava que era ladrão, que iam roubar a gente. Então, o desespero da gente era esse. Quando a gente viu, a gente não entendeu nada, e todo mundo conhecia. Os caras, eu lembro uma vez, cara, eu tava soltando pipa pequenininho, assim, devia ter uns 8 anos, assim, com meu irmão, aí tinha muita coisa de gangue ali na minha área. Era TDJ, Turma do Juramento, e TDS, que era a Turma do Sacode. Eles iam para os bares, caíam na porrada, mas era um ligado ao outro ali. Aí passou uma dessas turmas, acho que era TDS, e os caras roubaram a minha pipa. E aí eu comecei a chorar, 8 anos ali, botando a culpa no meu irmão. Aí ele... Aí eu lembro de um polícia lá, ele morreu. Mas eu lembro que ele pilotava uma CB 450,
Ele, o que aconteceu? Não, os caras roubaram ali, meu irmão. Ele foi atrás dos caras com a CB 450 dele. Ele já saiu zimpado mesmo. Aí depois ele volta ele tava com a pistola na cintura. Aí volta com a pipa. Não, toma aí, vai soltar tua pipa aí. Já falei pra eles não se meter mais daqui não sei o quê. E aí você olhava aquilo, você achava assim, pô, os caras eram os protetores da área. E esse, então, era maneiro pra caramba. O cara que todo mundo gostava dele pra caramba. Então, aí vamos voltar, né? Tô falando tudo isso ali para falar... Porque tudo tem, né, um viés ali, uma leitura que as pessoas fazem de uma forma equivocada, achando que um determinado mal pode ser melhor do que o outro mal. E talvez até seja, em algum momento, né? A gente mas continua sendo mal. Vai saber, mas continua sendo mal. Esse que é o problema. E aí, durante um tempo, né, a gente veio ali com as milícias tradicionais ali, com denúncia ali, que a Verinha trouxe no Globo, trazendo ali como funcionava uma determinada milícia ali de Jacarepaguá, com um policial envolvido e tudo. E aí o nome começa a se popularizar, a milícia, né, que aí ligava muito ao fato de terem policiais, maus policiais, melhor dizendo, envolvidos e liderando isso. E aí a gente tinha outros locais, como tinha ali em Campo Grande a milícia do Jerominho, né, que aí também foi depois alvo de investigação e prisão e tudo. Só que o que a gente está... E as próprias milícias começaram a entrar em guerra, né, entre eles, e guerra também com comando. Você tinha uma situação... Os policiais foram começando a ser presos, né? Serem os policiais presos. envolvidos eram presos no batalhão. Exatamente. Muitos policiais foram presos e os que iam assumindo entravam em guerra. Começou a ter racha também nas milícias. Em Campo Grande aconteceu isso, em Santa Cruz aconteceu isso. E tudo, e foi abrindo vaga. E aí aparecem algumas figuras que começaram a transitar entre uma coisa e outra, porque tinha ali no imaginário que os caras não traficavam, mas eles passavam a cobrar todos os serviços dentro de uma comunidade, né? E é uma falácia, porque o tráfico já cobrava. Eu já tinha feito matérias que o tráfico cobrava, era dono de ponto de van em vários locais, a Rocinha era um deles, Gatunete. Tanto que o Tropa de Elite mostra isso mesmo, quando o cara percebe, assim, aí porra... fala disso agora, da cena que o policial sobe para cobrar a propina dele ali, aí ele encontra o traficante conta um dinheiro, ó, só consegui isso aqui, que isso aqui foi da Gatunete. Gatunete, mata ele. É isso aí. E aí tudo passa a ser serviço, né? Eu tinha uns grampos, cara, do Tchaca ali, da boca de fumo ali da favela do Rato, do Engenho Novo, que o grampo era feito no orelhão. E os caras puxaram um grampo do orelhão, botaram um telefone normal, né? Existia isso, e botava um telefone e botava lá 25 centavos. Então, se você era da comunidade, precisava usar o orelhão, eles tinham feito uma ligação direta, né? E você pagava 25 centavos na boca por minuto, e falava cada 25 centavos usando ali. E quando ligavam para o número, porque a comunidade também dava o número para... Cara, quer falar com fulano de tal? Ligava para o número. Aí eles atendiam, Comando Vermelho do Rato, boa noite. Era assim que os caras atendiam e ganhavam dinheiro, né? Ficavam ricos com isso, mas eram ali um arremedo. O próprio Tchaca tinha, quando a prefeitura faz uma desocupação ali no Engenho Novo, em Manguinhos, quer dizer... para fazer umas obras ali, ele tinha um laranja que era dono de uma casa e que ele queria pegar o dinheiro da indenização da prefeitura. Então, o que acontece ali com relação à milícia? E essa briga de poder começa, né, a deixar, né, causa vacância ali, e aí chega um ponto que fica muito custoso para os policiais, para os maus policiais que queriam aquele segmento a ficar bancando aquilo, porque uma coisa também que eu aprendi, justamente fazendo a primeira matéria sobre como se montava uma milícia no Rio de Janeiro, os caras tinham medo de corregedoria, porque você sem carteira, você é um comum, você é um bandido comum. PI. Exato. Exatamente. Pé inchado. Isso, pé inchado. E aí fica, porra, é muito caro, né? Tu já não entra num lugar e pede um favor, né? Você não passa por uma blitz.
E aí, isso de fato era um problema. Então, qual é a minha defesa? Isso virou um grande problema. E o comando, que estava em crise, né, ele rompe com o PCC e tudo, só que ele começa a voltar a se fortalecer. E aí a se financiar. Isso piora muito da pandemia para cá. O que a gente... Um outro dia, um policial usou um termo muito oportuno. Ele falou, cara, pode faltar cocaína em favela, mas não pode faltar internet. Entendeu? Você pegar, comprar cocaína, achar um fornecedor, porra, misturar, fazer 5 por 1, porra, botar em dólar, cara, o trabalho, armazenar, porra, pagar o PP ali pro Mike, que tá fazendo... Meu irmão, é muito... Internet não. Isso aí, a internet é minha. Corta aí as tradicionais, qual a empresa que quer. É isso, os caras, meu irmão, foram fazendo dinheiro. Tu faz dinheiro numa cidade em guerra pelo controle de território. O que acontece? Tu investe em arma. E aí tu vai expandindo o quê? Território. Então não vou vender mais só para a comunidade a internet. Não vou brigar, né? Não é vender. Eu brigo a ter só aquela internet. Como era o gás, como eram outros serviços. Passaram a trabalhar com arrendamento diário também. Ó, explora aí, mas ó... Tem isso também. Eu vou garantir o monopólio da sua empresa. Mas ó, X é para cá. Exatamente isso. Uma coisa que aconteceu com a milícia, diferente do tráfico, é que a milícia ela tinha foco. A milícia do Jerominho, a milícia de Rio das Pedras, a milícia não sei de onde. E essas milícias não necessariamente se comunicavam. Elas não eram centralizadas numa liderança, como é o Comando Vermelho, por exemplo, como é o 3º Comando. Todos eles aqui embaixo, por exemplo, Comando Vermelho de Búzios, de Rio das Ostras, Complexo do Alemão, enfim, Rocinha, Cidade de Deus, eles se submetem a uma liderança. A milícia não, eram focos de milícia. Aí já vindo para cá, para a era Carlinhos Três Pontes, Eco, Zinho, essa galera toda aí não. Ó, a milícia que tá tomando conta lá de Nova Iguaçu é a milícia do Zinho. Ó, a milícia que tá não sei aonde é a milícia do fulano. Sim. Ó, Rio das Pedras continua como se fosse faccionado já, mas para cá. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não tem mais a figura. Você não tinha... Primeiro, assim, uma vez quando... falando com uma pessoa que trabalhou no plano ali da UPP na época, eu falei assim, vocês não estão levando em consideração uma coisa que é o seguinte, tem o ethos de você pertencer a uma facção. Então o cara é comando, brother. O cara é comando há 50 anos. Né? O cara é comando há 50 anos. Desde que foi criado, ele foi criado vendo aquela favela, o Comando Vermelho no Alemão, o cara foi nascido e criado ouvindo isso. Então você tem um pertencimento. Num mundo que as pessoas... Né, cada um por si, em que o Estado não se faz presente ali na sua plenitude, né, com educação de qualidade, saúde de qualidade. Eu estou falando de um lugar, o alemão até recebeu muita coisa, mas tem muito a ser feito ali. Quando a gente entra nas comunidades, vocês sabem muito bem, tem várias classes sociais dentro mesmo das comunidades e tudo. Quando você vai olhando ali profundamente, você vai vendo que essas facções, esses milicianos, eles acabaram criando facções, bandeiras próprias. Só que eles não têm a continuidade. O que esteve durante um período ali em Jacarepaguá, nos anos 2000, e a partir de 2010 ainda tinha isso, até talvez 2015 tudo, os caras se falavam. Os caras não era uma unidade, um comando, mas todos se falavam. Então, quando existia um custo se você tentasse tomar a Gardênia. Por isso que nunca tomou. Agora não. Tá lá, Gardênia estava vindo para cá, DRE estava entrando lá no Chico City, já estava tendo alguma parada ali, porque estava alguma coisa. Só que é o que, Chico City? Comando. Gardênia virou comando. Uma coisa que, porra, durante anos eles não conseguiram. Mas por quê? Quando juntava, quando tinha os informes de tomar a Gardênia, as milícias de Jacarepaguá se juntavam para tentar tirar. E aí também o batalhão da área reforçava a segurança, tinha tudo isso, tornava tudo mais difícil. Hoje não tem isso. Eles foram tomando ao longo do tempo, e mesmo milícias que veio, como você falou, do Carlinhos Três Pontes, aí foi passando, né, Eco e tudo, você já não tinha mais a figura do policial. O próprio Carlinhos Três Pontes, ele vinha do tráfico, ele tinha sido traficante e tal, saiu do tráfico e é ele que, na verdade, inaugura o que chamam de narcomilícia, né, de vender.
de passar, a milícia passar a vender drogas. Cara, é só mais um comércio. Na verdade, o que a gente está falando é de território. O jogo é esse. Eu controlo um território de forma armada para que dali eu extraia tudo que seja possível. E aí eu construo, eu vendo gás. Cara, você não precisa nem botar cocaína. Se você quiser, você bota cocaína. E foi o que o Carlinhos fez. O tráfico, como ele... Eu morei durante um tempo num bairro onde ficava oscilando. A gente não chamava de milícia, na época era os quebra. Era os quebra. Aí vinha tráfico, os quebra expulsavam o tráfico. O tráfico expulsava... Qual era a diferença de um para o outro? Quando se estabeleceu a milícia, né? Que falava, tomava o comércio e tal, cobrava extorsão, enfim. A diferença é que o tráfico meio que já estava ali. E a milícia, ela não vinha através do respeito, não era através da admiração. Hoje, você vê garoto de 16, 17 anos, o sonho dele é ser segurança do 01 do tráfico. É o sonho dele. Aquela ganância de ser o protetor daquele cara. Ele vê aquele cara como um líder, como uma referência. O que não acontece na milícia. Eu acompanho a internet, sim, eu sou um navegador, um curioso da internet. Eu vou lá nos perfis mesmo para dar uma olhada. Você percebe a admiração que essa juventude tem pela liderança do Comando Vermelho, do Complexo do Alemão. E o outro que é da outra facção, pela liderança do Complexo de Israel, coisa que eu nunca vi em relação à milícia. Não. Isso, de certa forma, é um perigo, porque teve um convidado aqui que ele foi muito feliz no que ele falou. Ele falou... o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem vários prefeitos. Tem um prefeito no Complexo de Israel, tem um prefeito ali em Jacarepaguá, tem um prefeito no Complexo do Alemão, e acaba que isso é verdade. Porque naquele território ali, o que está valendo é o que eles vão decidir. Ó, internet aqui só de fulano. Ó, não, a operadora aqui não vai entrar. Ou às vezes deixa a operadora entrar, quando a operadora instala tudo, ele já perdeu. E isso virou o grande problema. E por isso que uma defesa, eu converso muito com alguns colegas e tudo, eu falo, cara, a gente tem que tirar o nome milícia e botar o nome do grupo que é mesmo, sabe? É uma quadrilha, mais uma facção. Que aí a bandeira, não vai ter uma bandeira, o nome de um... Né, porque a milícia, o ser humano médio que houve aquilo aí, que não está envolvido, como nós estamos ali nos encarando, milícia associa a polícia. É, isso aí. E hoje em dia a polícia não está mais nesses grupos. Não, e aí passa a ocupar, e aí a gente tem visto até pelas próprias investigações de Polícia Civil, Polícia Federal e tudo, do Ministério Público, que quando aparece da mesma forma que sempre apareceu, já aparecia para o tráfico, que é prestando serviço e sendo remunerado para aquilo. Em alguns estados, em alguns países, o termo milícia, inclusive, é legítimo. Em alguns países admitem-se as milícias. Aqui não. Porque a milícia, a origem veio de grupos. Antigamente, você não tinha, o Estado ainda não tinha essa estrutura. Então, nós moramos no mesmo bairro, na mesma região, então a gente montava um grupo ali para poder dar proteção ao nosso bairro, proteger as nossas famílias. Tal. Então, isso eram as chamadas milícias. Então, era algo que não... A gente, depois que deu essa conotação, da velhinha, quando botou o nome, e o nome ficou bom. O nome assim, porque associava, o nome pegou e o nome foi bom. Mas hoje, realmente, esse nome ele remete a uma situação, é o que você falou, o que você ainda tem policiais desviados que fazem uma prestação de serviço ali pontual, né? De passar uma informação ou fazer uma sacanagem e tal, mas não uma coisa assim, um grupo de policiais montados para praticar crimes reiteradamente. Se tem, não está ainda num ponto que tenha virado uma preocupação e foco tanto de Ministério Público... Se você não está sabendo, então, Não, mas hoje, como diz aí o jargão, eu sou gabineteiro.